Uma dúvida muito recorrente entre os estudantes de concurso é como você vai ter uma estratégia ali no seu estudo para você fixar aquilo que você está aprendendo. Realmente é muita matéria, muita coisa para fazer e a gente fica ali muito preocupado. A gente olha, meu Deus, eu não vou conseguir dar conta, estou desesperado e quanto mais eu estudo, mais eu esqueço as coisas que eu estudo, tá? Entenda que esquecer o que você vai estudar é algo perfeitamente normal. E eu vou tentar aqui hoje te ajudar a entender como é que você vai realmente ter uma estratégia adequada para você minimizar ao máximo esse esquecimento e fixar mais aquilo que você estuda, tá? Então entenda que, primeira coisa, isso é perfeitamente normal, não fica se sentindo mal por isso, tá? Isso aí acontece, é normal. Eu quero que você realmente evolua. E não é só realmente você fazer revisões. Às vezes a gente pensa, como é que eu fixo o que eu estudo? Só fazendo revisão. Também, cara, mas tem que fazer como você vai fazer essa revisão, quando você vai fazer. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente, você está estudando para uma prova de concurso. Você não está estudando matemática para virar um matemático, não está estudando português para fazer ali faculdade de letras, você está estudando essas matérias como meio auxiliar para conseguir o seu objetivo, que é a aprovação. Então sempre, uma coisa que eu sempre bato aqui no canal, é você entender que a prova é o que dita a forma como você vai estudar e como você vai se preparar. Se a prova cobra o assunto ali de uma forma mais teórica, você tem que estudar de forma mais teórica. Se é de uma forma mais prática, você tem que estudar assim também. Por mais que os assuntos possam variar de ano para ano, a estrutura da prova, ela meio que se mantém. Você tem, por exemplo, na semana passada, se você estiver assistindo esse vídeo aqui no lançamento dele, na semana passada a gente viu sobre a prova da ESA. A gente viu, por exemplo, que na prova de português, você tem ali muitas questões de gramática, depois de interpretação de texto e uma ou outra de literatura. Então acaba que é um padrão que vai se repetindo. Por mais que o assunto de literatura muda, o assunto da gramática também, os textos a serem interpretados também, a estrutura geral ela é aquela. Por exemplo, nessas provas, é comum cair a questão de tirinhas. Então é importante você saber como você interpreta uma tirinha, como você interpreta ali uma história em quadrinhos, entender como a história em quadrinhos funciona para você conseguir interpretar adequadamente e conseguir marcar ali a resposta correta, tá? Então quando a gente pensa em fixação de conteúdo, a primeira coisa que eu quero deixar claro para você é no seu planejamento você incluir revisões periódicas, tá? Eu sei que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, mas você tem que incluir isso. Então você vai planejar o seu planejamento ali de estudos, lembrando que você tem dois planejamentos pelo menos para fazer. Você tem o planejamento semanal, aquilo que você vai estudar ao longo da semana, e o planejamento de longo prazo, que é o planejamento que em quanto tempo você vai cobrir todo o conteúdo. Em quanto tempo eu consigo cobrir todo o conteúdo da minha prova? Em quanto tempo eu consigo cobrir todo o edital aqui? E então é uma coisa que você tem que ter em mente. Esse planejamento semanal, ele é importante e o de longo prazo também. Porque o que acontece? Nós somos seres humanos e a gente vai cometer erros, tá? O planejamento nunca é cumprido 100%, tá? A gente sempre comete um erro ou outro ali. Isso é normal, não se sinta mal por isso. Só que aí você tem que ter mecanismos de entender o quão longe você está de cumprir a matéria do edital e o quão perto você está disso. Para você conseguir fazer ajustes no planejamento semanal para que o planejamento de longo prazo ele seja cumprido, né? Se eu planejo cumprir a matéria todinha do concurso em um ano, eu tenho que ir ajustando o meu planejamento semanal para que ao final de um ano eu tenha passado por todo aquele conteúdo. Esse é um ponto básico que você tem que fazer para você conseguir ter aí um bom resultado. Então inclui nesse planejamento semanal a revisão periódica. Você vai revisar ali, e não é revisar de qualquer jeito. Você vai revisar, por exemplo, usando mapas mentais. Aqui na página nós temos mapas mentais, se você tiver interesse. Está aqui no link do primeiro comentário fixado. Você vai conseguir ter um acesso a um mapa mental que vai te ajudar a te direcionar bem aí para a tua prova. Então se você tem esse interesse, é só clicar no comentário ali. Isso é um ponto importante. Porque no mapa a gente já cria de forma estratégica para que realmente vai te direcionar aí para a tua prova. Mas tem outras formas além do mapa para tu revisar, né? Você pode revisar através de questões, que é um ponto importante. É uma maneira de fixar melhor o conteúdo. O cara está estudando física ali e ele quer ficar revisando só envolvendo ali a questão da parte teórica, né? Mas na prova dele tem questões ali que são práticas. Então ele precisa realmente revisar as questões. Revisar as questões é um ponto importante. Então a gente tem que ter isso em mente. É um ponto importante para você conseguir entender como aquele conteúdo é aplicado. Não adianta eu saber a fórmula da velocidade se eu não sei como eu aplico ela para ter ali o resultado correto. Então tem que entender como aquela fórmula é aplicada, até que ponto ela é aplicada. Às vezes as fórmulas têm limites de aplicação, você tem que entender isso, porque vai que na tua prova cai ali uma exceção, algo que está fora do escopo ali daquela fórmula, e aí tu não vai conseguir aplicar ela, então você tem que entender como as coisas funcionam. Então entenda isso, a revisão, ela foge dessa questão de só você pegar ali o livro e aí passar rapidamente. A revisão não é isso, cara. A revisão é você realmente focar nos conteúdos principais daquela matéria, entender eles bem, e entender bem o conteúdo é você repetir com as tuas palavras aquilo ali. Quando a gente só fica repetindo definição decorada de livro, meio que você vira um robozinho e meio que você não aprendeu bem aquilo ali, sabe? Quando você consegue com as tuas palavras você falar aquilo ali, aí você viu que tu aprendeu. Uma forma de ajudar isso é o ChatGPT. Inteligência artificial ajuda muita gente nesse ponto e eu recomendo que vocês usem ela para esse fim, tá? Não para fins errados, né? Como eu já falei em outros vídeos, inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre inteligência artificial para concursos militares. Eu recomendo você dar uma olhada lá. Então faça uma revisão adequada que você vai conseguir ter bons resultados. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é que a gente precisa ter em mente quando a gente está procurando fixar o conteúdo, aplicar aquilo que a gente está
estudando. O conhecimento, ele é inútil se você não sabe aplicar ele, tá? Não adianta eu saber, por exemplo, como eu já falei anteriormente, todas as fórmulas da física se eu não sei como elas são aplicadas. Só que isso não vale só para física, vale para tudo, tá? Então, como geralmente as pessoas estudam concordância nominal? Pega as regras ali, começa a ler, começa a escrever, começa a ler e escrever, e ela acha que vai decorar tudo. Não vai. Você vai entender bem quando você aplica esse conhecimento. Então, por exemplo, pega um livro da literatura brasileira, ou um outro livro, um texto de jornal, e começa a identificar ali naquela matéria as regras de concordância que tu aprendeu. Tu está aplicando o conhecimento. E aí você vai fixar melhor, porque quando a gente vê um exemplo prático, a gente consegue fixar melhor do que só ver a coisa teórica. Então, é um ponto interessante que você tem que adicionar no teu estudo. Aplique o conhecimento, use ele de forma prática, que eu tenho certeza que vai te ajudar a fixar melhor, tá bom? O vídeo de hoje é mais curtinho mesmo, a ideia é mais uma troca de informações aqui com vocês, algumas dicas para te ajudar a fixar melhor o conteúdo. Espero que tenha te ajudado. Se você quer adicionar mais alguma dica aqui, coloca nos comentários que a gente vai ler com muito carinho. Obrigado por ter chegado aqui até o final. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que vai estar ajudando aqui o nosso trabalho, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.